Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de setembro. Mas antes de começarmos, eu queria contar para vocês que eu esqueci de falar no meu vídeo de TBR que eu ia ler O Iluminado do Stephen King agora no mês de outubro. E daí eu acabei montando uma leitura conjunta desse livro lá no meu Instagram. Então se você quiser ler O Iluminado também agora, me chama no direct lá no Instagram que eu te adiciono no grupo para nós lermos esse livro juntos. E se você ainda não vai ler e ainda não me segue por lá, me sigam porque eu também gosto de compartilhar bastante as minhas leituras lá também. Falando em Stephen King, a primeira leitura que eu concluí no mês de setembro foi It, a Coisa, porque não sei se vocês lembram, eu tinha começado a ler esse livro no outro mês, eu comecei em agosto, e daí eu terminei ele no início de setembro. E agora sim eu tenho o livro físico aqui comigo, esse aqui é uma jacket do filme, olha que legal, gente, essa nova edição. Tô tão feliz que eu tenho o livro aqui, só que ele é muito grandão, então eu não vou ficar segurando ele enquanto eu falo sobre ele, tá bom? Nesse livro nós acompanhamos 7 personagens, o Ben, o Bill, a Beverly, o Rich, o Stan, o Ed e o Mike. E o livro é dividido em 5 partes que alternam em 2 épocas. Nós temos 1958, onde esses personagens são crianças, e depois 1985, onde os personagens são adultos. Quando eles eram crianças, eles enfrentaram a Coisa pela primeira vez. A Coisa é um ser sobrenatural maligno que causou muitas mortes em Derry, que é a cidadezinha ali do Maine onde passa essa história. E 27 anos depois, eles se encontram novamente quando uma nova onda de terror causada pela Coisa começa a atormentar a cidade de novo. Então, gente, esse livro é desse tamanho porque nós temos muitos personagens e nós acompanhamos a vida de cada um deles, tanto na infância como na vida adulta, e nós também acompanhamos aqui como essa amizade entre eles vai se formando. Sem contar, é claro, todo o terror que eles acabam passando ao se deparar com a Coisa. Eu amei demais o livro, foi o meu favorito do Stephen King até agora, principalmente porque eu me surpreendi muito quando eu comecei a leitura. Eu pensei que ia ser uma leitura muito lenta, uma leitura muito cansativa, mas eu não encontrei isso em nenhum momento. A leitura assim fluiu muito bem comigo desde o início. É claro que o livro tem muitos detalhes, tem muitas descrições que fazem parte do tipo de escrita do autor, mas eu me peguei muito interessada nesses detalhes, sabe? Então isso fez com que eu aproveitasse muito bem a leitura. A melhor coisa no livro é o desenvolvimento dos personagens, a forma que ele construiu cada um deles é incrível. Cada um tem uma personalidade única e cada um deles também tem que enfrentar seus próprios medos ao longo da história. Os meus personagens favoritos foram o Ben e a Beverly. Infelizmente só temos uma personagem menina no livro. Os livros do Stephen King em geral não tem muita representatividade feminina, mas a Beverly eu gostei muito dela. A garra que ela tem e o carisma dela me conquistaram muito. E o Ben era aquele garoto que gostava de ir na biblioteca, que gostava de ler muitos livros, e ele sofria muito bullying por ser gordinho, então ele acabou sendo um personagem muito carismático pra mim. E os outros personagens também têm coisinhas que ao longo da história vão te conquistar também. Eu confesso que eu gostava mais das partes em que eles eram crianças, eu achava mais divertido de ler, enquanto que eles adultos, parecia que a história ficou mais sombria e séria. E a amizade que eles acabam construindo é muito legal de acompanhar. Eu acho que o livro, acima de tudo, ele fala sobre a amizade deles. Como eles se unem para enfrentar essa coisa e como só a amizade deles basta para eles criarem essa coragem. É muito lindo, é um livro assim bem completo sobre esse tema. Por isso que eu acho que se você for mais focado na parte do terror do livro, se você for com as expectativas bem altas para isso, talvez você se decepcione um pouco. O livro tem sim cenas bem assustadoras, principalmente para quem tem medo de palhaços. Mas como o foco da história parece ser muito mais sobre os personagens do que a Coisa, eu não senti medo em momento algum do livro. E eu sei que muitos têm medo de ler o livro por causa do terror, mas da minha parte eu digo pra vocês que eu não achei o livro tão assustador como ele aparenta. Pra vocês terem ideia, eu senti muito mais medo lendo O Cemitério do que lendo It. Mas as cenas que são pra dar medo são bem legais e bem interessantes porque elas acontecem de forma diferente pra cada um dos personagens.
personagens. Depende do medo de cada um deles. Então, dessa mesma forma, essas diversas cenas de terror podem causar um desconforto diferente para cada leitor também. E o final do livro, gente, é o maior ponto negativo do livro, para mim, pelo menos. Primeiro, porque tem uma cena absurda e muito desnecessária que o autor quis demonstrar algo, mas ele fez uma péssima escolha para isso. Gente, é uma cena absurda que quando você lê, você finge depois que você não leu. E a explicação sobre a coisa foi algo muito estranho, muito bizarro, muito fora da casinha, sabe? E muito confuso também. Eu tive que reler várias vezes as cenas finais pra meio que entender direito o que estava acontecendo ali. Eu ouvi falar que faz muito mais sentido na série da Torre Negra, porque o Stephen King criou um universo onde todos os livros dele são meio que conectados, mas a Torre Negra é uma fantasia, e aqui, por ser uma história mais urbana, eu acho que não combinou muito. Então, gente, se você ler o livro mais focado na coisa, talvez você não aproveite tanto a leitura. Gente, eu acho que eu fiquei mais de 10 minutos falando desse livro, me desculpe, mas é porque olha o tamanho dele, e foi uma leitura assim tão legal que eu fiquei muito feliz de ter gostado. Depois eu concluí a leitura de Emma, que eu também tinha começado em agosto. Esse é o terceiro livro da Jane Austen que eu leio. A Emma é uma mulher jovem e solteira. Na casa dela mora ela e o pai. E ela tinha uma governanta que no começo do livro está se casando e vai deixar de morar com eles. Elas eram amigas e a Emma meio que ajudou ela a arrumar esse marido. Então ela decide que agora essa seria a missão dela, ser meio que uma espécie de casamenteira. Mas se tratando dela mesma, ela acha que nunca vai se casar, que ela nunca vai encontrar alguém pra ela. Então por isso que ela se foca mais em casar os outros. Eu achei a Emma uma personagem bem interessante, começando por esse fato dela não estar preocupada em arrumar um casamento pra ela, o que é muito diferente das outras mulheres dessa época. E ela meio que se mexe na vida dos outros. Eu confesso que eu achei isso divertido, mas ao mesmo tempo eu fiquei bem intrigada em descobrir se isso ia afetar muito ali a vida das pessoas. Por exemplo, tem uma amiga dela que segue à risca os conselhos da Emma. Ela toma, assim, decisões de rejeitar propostas de casamento porque a Emma acha que não é uma boa ideia. Então você fica pensando, será que é uma boa ideia mesmo ou não? Eu gosto mais desses romances históricos, que seria o caso dos romances da Jane Austen, porque eles não são românticos. Ele é mais político e mais polido também. Os casais nem chegam a se beijar, mas não é um casamento tão arranjado, pelo menos os personagens se gostam um do outro, então tem aquele flerte mais singelo. Mas esse livro foi o que eu menos gostei entre os que eu li. Eu achei ele bem mediano, porque tem muitas partes bem enroladas e cansativas de ler. Parecia que não acontecia nada, e daí no final da leitura começou a acontecer outras coisas que deixaram a história interessante mais pro final. O meu favorito é Orgulho e Preconceito ainda. Eu tenho todos os livros dela aqui, em breve eu vou dar continuidade na leitura dessa autora. Eu também li As 10 Vantagens de Morrer Depois de Você, da Fernanda de Castro Lima, que é uma autora nacional. Nesse livro nós acompanhamos a Gabi, que acabou de perder a sua melhor amiga em um acidente, e elas tinham feito uma lista de coisas que a outra deve fazer caso a amiga morresse. E o livro começa com a Gabi cumprindo a primeira tarefa dessa lista. Ela resolve embarcar nessa aventura para atender o pedido da amiga. O problema é que a Júlia era uma garota muito espontânea, que gostava de experimentar coisas novas, bem diferente da Gabi, que é uma garota mais rotineira. Então essa lista está repleta de coisas bem desafiantes para ela. Eu amei demais esse livro, ele é muito divertido por conta das tarefas que ela acaba fazendo, e também ele ao mesmo tempo é muito emocionante por conta do luto que ela tá passando ao perder a sua melhor amiga. E o livro também fala sobre amizade. Gente, ele é bem bonito, e eu não vou falar muito dele porque já tem uma resenha bem completa sobre ele aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards se você não viu ainda. Depois eu li Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Esse daqui é o primeiro livro de uma duologia de fantasia. Nesse livro nós temos como protagonista o Laszlo Estranho. Ele é um bibliotecário em uma universidade, mas é um mundo fictício. Aqui nós temos um livro de alta fantasia, e ele é conhecido por ser muito sonhador.
ele é obcecado por uma cidade mítica e perdida. É um lugar que tem magia e que havia deuses que foram mortos pelo matador de deuses. E desde criança ele é obcecado por esse lugar, ele escreveu vários livros sobre isso também. E além disso, ele também tem sonhos misteriosos. E daí um dia acontece algo que vai dar a oportunidade dele encontrar as respostas que ele sempre buscou. Ele meio que embarca em uma aventura. Então, gente, esse livro é muito legal, eu amei demais, eu favoritei ele. Ele atendeu todas as minhas expectativas e elas estavam bem altas, então vocês percebem aí o nível que foi essa leitura. O começo do livro é bem confuso, eu fiquei bem perdida assim para entender direito como que era esse universo aqui criado e quem era o Laszlo. Eu não tinha lido sinopse, eu sabia muito pouco sobre o livro, mas depois que acontece um evento aqui que dá um rumo para a história e você percebe aonde ela vai parar e também tira essa parte de apresentação, você começa a se ambientar melhor no livro. Também durante a narrativa a gente conhece um outro núcleo de personagens muito interessantes e depois você vê a forma que isso se conecta com o Laszlo, é muito legal. E o universo que a autora criou aqui, gente, é indescritível. Eu senti que a minha imaginação não era o suficiente para o que a autora estava mostrando aqui. Parecia que a minha imaginação era pobre para o que eu estava lendo, sabe? Isso me surpreendeu muito, eu ficava fascinada com tudo que eu encontrava nesse livro. E a escrita da autora, gente, é muito linda, é muito poética. Eu marquei várias quotes aqui porque tem uma escrita assim maravilhosa. E a cena que tem no final desse livro, gente, eu ficava de boca aberta. Eu amei cada pedacinho desse livro. E foi uma leitura que me fez muito bem, sabe? Porque eu gosto muito de fantasia e eu fico muito feliz quando eu encontro uma fantasia do jeitinho que eu gosto, assim, pra amar pra sempre. O livro me fez gostar mais ainda do gênero de fantasia, e essa fantasia também tem um romance. O romance é no mesmo estilo de Feita de Fumaça e Osso, eu senti assim a mesma energia. Então foi um romance que acabou me convencendo e eu achei muito bonito também. Então não há dúvidas de que eu recomendo muito esse livro para você, mas ele é uma fantasia nível hard, então se você não tá muito acostumado a ler livros de fantasia, talvez você ache tudo muito estranho aqui no livro, mas se você gosta de livros de fantasia, se você é acostumado a ler esse gênero, você vai amar demais esse livro porque ele é muito bom. Eu também li Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro é uma ficção científica que envolve um experimento científico. Aqui o personagem tem 32 anos e ele passa por esse experimento que vai deixar ele inteligente, muito mais do que inteligente, vai tornar ele um gênio, porque ele é uma pessoa com QI baixo, ele não tem estudo, ele se considera uma pessoa burra, e nós acompanhamos aqui a evolução dele através de relatórios que ele escreve como se fossem diários, contando sobre o seu dia a dia, contando o que ele está sentindo, o que ele está percebendo que está diferente. Eu gostei bastante da leitura, mas o começo dela foi bem difícil de engatar, porque no começo a escrita tá errada, tá com erros de gramática, porque o personagem não sabe escrever direito. Daí, conforme o experimento vai dando resultado, isso vai mudando. E não demora muito para isso acontecer, porque ele tem um progresso assim bem rápido no experimento. Mas o começo da leitura, então, é um pouquinho mais difícil de ler. E daí foi lá pela metade do livro que eu acabei percebendo a grandeza que essa história ia me fornecer. Você acompanhar os sentimentos dele em meio à transformação que ele acaba passando é algo muito interessante. O livro é muito mais dramático do que científico. A parte científica fica mais por conta da psicologia que a história traz, porque é um estudo psicológico da mente humana. O mais impressionante é que o personagem vai ver o mundo de uma forma completamente diferente da que ele via. Ele adquire muito mais conhecimento sobre as coisas, então ele vai enxergar as coisas de uma forma diferente com todo esse conhecimento que ele adquiriu. Ele vai perceber as coisas com mais clareza, que antes ele enxergava com ignorância. É como se ele perdesse a inocência e passasse a ver a realidade. É maravilhoso esse livro, ele é bem sensível e é bem reflexivo e vai te ensinar muitas coisas também. Eu também li o segundo livro da duologia The Girl From Everywhere, da Heidi Halim.
O subtítulo dele é O Navio Além do Tempo. Esse daqui é o último livro, então, da duologia. Essa é uma série de fantasia com viagem no tempo, onde para fazer essas viagens eles só precisam de um mapa feito naquele tempo, daquele lugar, e eles fazem então a viagem através de uma navegação no navio Temptation. Nesse segundo livro tem um elemento a mais sobre a viagem no tempo que eles acabam descobrindo e que é muito interessante de acompanhar. Eu gostei bastante de como isso foi desenvolvido e como de certa forma abala os personagens ali envolvidos. Ele tem muitas aventuras, assim como o primeiro livro, mas eu continuo meio decepcionada com a falta de explicações mais claras sobre algumas coisas. Eu acho que a autora tinha que melhorar isso, porque quando nós temos uma coisa muito importante para a história, eu acho que ela deve ser explicada de forma mais detalhada, e muitas vezes eu me senti confusa no lugar, mas esse é o único ponto negativo da história, porque eu gosto bastante da duologia, e eu fiz um vídeo no canal também falando sobre ela, então se você quer saber mais sobre como funciona essa duologia, quais são os pontos positivos que eu gosto muito, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para você assistir. Eu também li Confidências de uma Ex-Popular da Rai Tavares, que também é uma autora nacional. Aqui nesse livro nós temos a Renata, que é uma adolescente de 17 anos, muito rica, popular, bonita, loira. E começamos o livro com ela indo para um colégio interno católico, porque ela foi expulsa da escola onde ela estava, por conta de algo que aconteceu com ela, que é revelado mais pra frente no livro. Mas você já imagina que é algo bem tenso, porque os pais dela até tiveram que contratar advogados para meio que limpar o nome da família. E eles decidiram colocar ela nesse colégio para meio que ela tomar jeito, sabe? Porque é um colégio muito rigoroso, com muitas regras. E daí, como ela perdeu os amigos, o namorado e o status que ela tinha, ela decide começar a sua vida do zero nesse colégio. E daí nós acompanhamos as mudanças na vida dela, que são mudanças boas, e a gente passa a conhecer a verdadeira Renata, pois a vida que ela tinha antes era só de aparências. A gente vai descobrindo que as amizades dela não eram verdadeiras, o namorado não era aquele príncipe, e além disso, ela é uma garota que não tem a atenção dos pais. Ela foi criada por duas babás, e por conta disso ela tem aí um jeito meio mimado e arrogante, porque ela nunca teve uma criação amorosa dos pais. Ou seja, é aquela pessoa que a gente pensa que tem tudo na vida, mas na verdade as coisas não são bem assim. Durante a leitura eu consegui compreender assim o jeito dela, não foi algo que me incomodou, como eu vi que aconteceu com algumas pessoas, porque ela sempre foi uma garota rodeada por pessoas erradas. Então nesse novo colégio ela passa a descobrir o que é uma verdadeira amizade. Ela também acaba se aproximando de um garoto que é bolsista, então ela conhece alguém que tem uma realidade financeira bem diferente da dela. Então são coisas que ela vai aprendendo e vai tornando ela uma pessoa melhor, e é muito legal de acompanhar isso, essa evolução e desenvolvimento da personagem, levando até a um vislumbre do futuro dela no final da leitura. O final do livro é algo assim bem inesperado, não é um final clichê, mas apesar de todas essas coisas legais, eu não gostei muito da leitura, porque teve uma trama ali envolvendo a escola que eu achei bem desinteressante e fui perdendo o interesse do que estava acontecendo ao longo da minha leitura, e daí a história acabou sendo meio chata pra mim. Quando eu comecei a leitura, eu percebi que a escrita da Rai é bem leve, é bem fluida, e eu pensei que eu ia ler o livro em um instante, mas eu não sei o que aconteceu, que no meio disso a leitura parecia que não andava e eu demorei muito pra ler ele. Eu acho que foi porque eu fui perdendo esse interesse pela história, mas esse livro acaba sendo bem importante para a leitura de um jovem, por exemplo, porque ele trata de temas assim bem importantes. Nós aprendemos algumas coisas junto com a Renata também. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal indicando livros nacionais voltados para o público jovem, então se você ainda não viu esse vídeo, vai estar aqui nos cards também. E um livro que eu queria muito ler é Dois Reinos Sombrios, da Kendare Blake. Esse daqui é o terceiro livro da série Três Coroas Negras. Eu já tinha gostado muito do primeiro e do segundo livro, e esse terceiro livro foi ainda melhor. Essa daqui é uma fantasia onde nós temos três irmãs gêmeas que são destinadas a serem rainhas, mas somente uma delas pode reinar e as outras devem morrer. Pelo menos é isso que diz a tradição, porque acontece tanta coisa aqui no meio do caminho
que você acaba se surpreendendo muito com a história. É uma trilogia, assim, cheia de reviravoltas, e eu adoro isso. Nos 2 primeiros livros, a ação ficava mais pro final, mas nesse terceiro livro, eu senti que a construção da narrativa foi feita de uma forma bem diferente. Então eu acho que para quem não curtiu o jeito que a história foi desenvolvida nos 2 primeiros livros, vai gostar mais desse terceiro. E o que eu gostei mais nesse terceiro livro é que ele se aprofundou muito mais numa personagem que eu gosto bastante desde o início. A trama que acabou envolvendo ela foi construída de uma forma muito legal, e agora eu tô muito aflita para descobrir o que vai acontecer com ela, de acordo com o que aconteceu aqui no final do livro. Ai, não dá para eu comentar sobre esse livro sem dar spoilers para quem não começou a ler, então leiam, gente, pra gente conseguir discutir mais sobre esse livro, porque é uma das minhas fantasias YA favoritas. Falando em fantasias favoritas, eu li o segundo livro de Mistborn, O Poço da Ascensão, do Brandon Sanderson, e eu vou sofrer falando desse livro sem dar spoilers também. É bem complexo de explicar para vocês como que funciona essa fantasia, mas a principal coisa que vocês devem saber é que o sistema de magia desse universo é algo bem diferente. A magia funciona através da absorção de metais. Cada metal tem um poder diferente, e os alomânticos são as pessoas que conseguem absorver esses metais, mas somente um nascido da bruma que consegue usar todos os metais. Só esse tipo de magia já deixa a história maravilhosa, mas daí nós temos tramas e personagens incríveis que adicionam na riqueza dessa fantasia. O que eu mais gostei nesse segundo livro é que ele dá muito mais destaque a Vin, que é a minha personagem favorita. Ela tá muito poderosa nesse livro. E a trama que nós temos aqui envolve, além de questões políticas por causa de tudo que aconteceu no primeiro livro, traz também o fato deles tentarem descobrir se a lenda do herói perdido e do Poço da Ascensão são verdadeiras. E eu gosto muito de fantasias que têm lendas e profecias, então eu adorei ter encontrado isso aqui no livro. E a parte política eu também gostei bastante. Eu acho que muitas pessoas acham esse segundo livro mais fraco da trilogia por conta disso, mas eu não, eu fiquei muito interessada em acompanhar todas as estratégias que eles estavam tomando aqui. Então eu favoritei esse livro também e já estou formulando várias teorias aí pro final da trilogia. E eu percebi que cada um dos livros tem um herói diferente, porque eu acho que no terceiro livro vai ser um herói diferente desse segundo, de acordo com os acontecimentos aqui do final. Da mesma forma que no primeiro livro era um outro personagem, e isso, gente, é muito legal. Eu já tenho o próximo livro e vou ler aí no próximo mês. Mistborn tá sendo a série, a trilogia que mais me surpreendeu esse ano. Tô gostando bastante, vai ser uma das minhas favoritas com certeza. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros também ou ficou interessado em ler algum. Se você for comprar algum deles, aproveite para comprar com os links do canal. Eu também deixo aqui na caixa de descrição várias promoções que eu vejo que estão acontecendo para vocês aproveitarem também. Curtam o vídeo se ainda não curtiu e se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Ative o sininho também para não perder as próximas notificações. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!